Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clubiano. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Moderação, Ana Evangelho. Política de Saltos Altos no Rádio Clubiano. Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Política de Saltos Altos e nos próximos minutos vamos falar sobre o mais recente fenómeno que assolou o país e a Europa e também um pouco por todo o mundo. E para começar aqui este tema, Cláudia. Olá, boa tarde, Ana, boa tarde à Judite e à Graça e também cumprimentar os nossos ouvintes que nos seguem neste programa que já tem 10 anos. Bem, efetivamente, esta segunda-feira fomos surpreendidos por este evento que assolou o país, assolou aliás a Península Ibérica e mais alguns países da Europa e que transtornou de uma forma quase inédita, não é? Parece que terá havido um anterior, mas não com esta dimensão nem com esta duração. E, sobretudo, a questão da imprevisibilidade do retorno da normalidade pautou o dia. Eu acho que, enfim, foi visível, aliás, pelas estações de televisão que iam transmitindo constantemente a forma como as pessoas estavam apavoradas com a situação, com transtornos no caos, e caos nas universidades, nas estradas, nas ruas, nos supermercados. Reviveu-se um pouco a situação que se tinha vivido na altura da pandemia, fez até recordar isso, não é? Com uma espécie de ataque massivo dos cidadãos sem perceberem o que se estava a passar e voltou-se a usar o rádio de pilhas, não é? Já que a televisão, os canais da RTP, por exemplo, a 1 e a 2 não funcionavam, tudo o que eram canais públicos estavam transtornados e, portanto, percebeu-se que o rádio ainda, no século XXI, na era digital, desempenha um papel importante na vida das pessoas e, como nós falamos aqui na rádio, isso é importante sublinhar, acho que é até interessante. Eu, por exemplo, não tenho rádio de pilhas em casa, mas pensei que devia ter, porque acho que, efetivamente, também houve um lado muito negativo, péssimo, muito mau, mas depois também houve o lado interessante, que foi as pessoas terem a possibilidade de suspenderem a sua vida. Nas entrevistas que se viam na rua, as pessoas diziam mesmo isso, que foi muito interessante poderem voltar a casa mais cedo porque não podiam trabalhar, não havia computadores nos escritórios e, portanto, voltavam para casa, abandonavam as universidades, as escolas estavam fechadas e acabou por haver convívio e conversa entre as famílias, muita gente a passear nos parques, muita gente a sair para passear animais de estimação, por exemplo. Ou seja, foi um pouco como eu digo na pandemia, que se percebeu que... Muita gente a correr para os supermercados. Exato, que se percebeu que a nossa vida, que é uma correria constante, sempre com imensas coisas para fazer, se formos obrigados, por razões externas, ponderosas, a suspender, temos mesmo de suspender e até ganhamos com isso em termos de qualidade de vida. Depois, o que é que eu tenho assim a restar negativamente? Acho que do ponto de vista, por exemplo, a questão da proteção civil que foi muito falada, uma quase total ausência de comunicação, com dificuldade em transmitirem e acalmar as pessoas, isso não foi feito, foi feito de uma forma bastante hesitante e tardia, na minha opinião, e portanto acabou por também dar uma imagem de algum descontrole, mesmo do ponto de vista das instituições, das nossas instituições democráticas, não é? Até depois começaram a surgir uma série de anedotário sobre a forma como se reagiu, porque de facto os cidadãos não tinham uma forma de apoio nem de informação constante e permanente. As televisões que davam informação era praticamente a SIC Notícias e a TVI, as outras estavam com problemas e o próprio governo se demitiu ou teve muita dificuldade também, naturalmente porque foi surpreendido. É evidente que isto é um evento de grandes dimensões e é externo à ação governativa, mas acho que o tempo de reação e a forma que se devia ter encontrado de acalmar as pessoas para que não acontecesse isso, não é? O Primeiro-Ministro, ao fim do dia, falava na forma como os cidadãos se comportaram, com grande cidadania, capacidade de entreajuda. Mas, quer dizer, não sei se ele estava a viver noutro país, que acho que não era o que eu estava a ver na televisão, porque efetivamente não foi isso que aconteceu. As pessoas estavam bastante perturbadas e até um pouco desorientadas. Mas eles não estavam a ver televisão, só nós nos Açores é que estávamos. Exato. Por isso esse assalto que houve massivo aos supermercados, até sem necessidade, não é? Embora as pessoas na altura não percebessem qual seria a duração, e por isso é que o fizeram naturalmente,
a verdade é que acabou por dar uma imagem de alguma dificuldade em liderar e orientar as populações. Graça Silveira, nós estamos prontos para reagir a uma situação de emergência? Pois, os jurássicos, nesta situação, tinham uma vantagem competitiva. Devo dizer, cumprimentar as colegas de painel, a nossa moderadora Ana, a quem nos continua a acompanhar na política de saltos altos a pilhas, e quem ouve a Rádio Clube de Angra. De facto, isto vem provar de que a old school não pode ser completamente abandonada. Eu até lembro-me, eu acho que num programa de Natal que falámos de o que é que daríamos de prendas, eu penso que disse aqui que queria comprar um sistema radioamador e oferecer um terminal às pessoas mais próximas, porque num dia de apagão ou de um hacker qualquer que nos invada de todas as formas digitais, termos uma possibilidade de nos mantermos em contato de forma analógica. E então pensei que era uma brincadeira que saía barato, mas mesmo assim não é. São ainda quase 200 euros um radiozinho, o terminal, e a central deve ser um pouco mais cara, portanto, mesmo que o núcleo duro fossem 6 pessoas, ainda era uma brincadeira que me ficaria por 2.000 euros, portanto decidi adiar essa prenda, que este apagão me fez revisitar essa necessidade de criar formas alternativas de nos mantermos em contacto. Com este aviso da Cláudia, na próxima situação vai haver um ataque às pilhas ao supermercado, porque o rádio funciona, mas precisa de ter pilhas, também porque o rádio ligado à eletricidade não dá. Imagino que as pessoas que têm carros completamente elétricos tenham ficado numa situação um bocadinho complicada, e a questão do dinheiro vivo, porque deixou de ser possível levantar dinheiro. Então, eu que há algum tempo deixei de ter dinheiro vivo com esta facilidade que nós temos de pagar tudo com MBWay, também dar um avisinho à navegação de ter sempre umas notinhas em cash para situações mais complicadas. E em relação à minha área, que é a parte alimentar, esta é uma ode aos enlatados. Toda a gente fala imenso mal dos enlatados porque associa os alimentos enlatados a muito processamento, que não é verdade. São alimentos que tiveram um tratamento térmico drástico, que estão hermeticamente fechados dentro de latas e, portanto, que têm um período de validade enorme, que tem a grande vantagem de se ter arrumado na despensa durante algum tempo, tem um prazo de validade que não se perde, e numa situação destas não precisas de fogão para cozinhar, não precisas de coisíssima nenhuma, é abrir uma latinha de atum, mais uma latinha de milho e fazer uma salada. Portanto, penso que isto nos obriga a repensar uma série de dados adquiridos de facilidade de vida que achávamos que eram infalíveis e que acabam por ser infalíveis. Portanto, agradecer e utilizar as novas tecnologias, manter-nos sempre salvaguardados com os recursos da old school. Imagino que o pessoal jurássico que não usa nada destas novas tecnologias deve ter ficado feliz, deve ter pensado assim: hoje nós somos os que têm a maior vantagem competitiva. Se necessário for para a sobrevivência, sobreviveriam de uma forma mais fácil. E registar o facto de os Açores terem ficado a salvo deste apagão, o que quer dizer que há questões autonómicas não políticas que frequentemente comentamos, mas no caso em apreço que nos protegeu. Nomeadamente em termos de telecomunicações, relembrar que a substituição do nosso cabo é urgente, porque houve uma altura que nós ficámos também sem net, e eu penso que terá sido por uma sobrecarga, não por estarmos ligados diretamente ao continente, mas por ter sido uma sobrecarga. E eu pensei até, olha, queres ver que o nosso cabo já acabou a vida útil, porque ficamos completamente isolados, não é? Judite. Boa tarde, Ana. Cumprimento também a Cláudia e a Graça aqui em estúdio e os nossos ouvintes que nos seguem através dos microfones da Rádio Clube de Angra. Rádio
tão importante nesta situação, como já referiu a Cláudia e muito bem, foi através da rádio que as pessoas se foram mantendo informadas. Claro que houve um assalto, digamos assim, às lojas onde se vendiam rádios de pilhas, porque a eletricidade, como acontece na minha casa, porque eu também não tenho rádios de pilhas, se isso me acontecesse, pois ficava sem qualquer forma de me manter informada. E foi assim que as pessoas se foram mantendo informadas e que, apesar de tudo, enfim, dentro do caos que aconteceu, porque, sobretudo, em Lisboa e no Porto, foi um caos, porque estamos a ver uma grande cidade com o caos que já acontece no trânsito quando há os semáforos a funcionar. Sem semáforos foi realmente uma situação muito, muito complicada, mas que, apesar de tudo, não correu tão mal como poderia ter acontecido, porque as pessoas foram solidárias enfim, foram, apesar dos assaltos aos supermercados, às caixas multibanco, mas mesmo assim foram muito sensatas e tudo se resolveu da forma mais célere possível e com resultados, enfim, que não foram tão negativos quanto isso. Em relação à comunicação, eu devo dizer que acho que foi privilegiada a ação em detrimento da comunicação. Percebo o que é que a Cláudia queria dizer, que, enfim, a primeira coisa que as pessoas querem saber, é perfeitamente normal, é o que é que aconteceu e como é que se vai resolver, quanto tempo é que vai durar. É óbvio, é natural que sim, mas parece-me que não tendo uma resposta concreta, porque, na verdade, quando aconteceu, o que se pensou de imediato foi que tivesse sido um ciberataque. Foi o que imediatamente ocorreu. Depois, enfim, a distribuidora de energia espanhola, a rede elétrica, disse que se tinha tratado de um incidente excepcional, provocado por uma flutuação muito brusca no fluxo de energia da rede distribuidora, e, portanto, percebeu-se o que é que tinha acontecido, mas parece-me que, em termos de governo, a preocupação foi em resolver o mais rapidamente possível e no Porto, por exemplo, o apagão ocorreu às 11h30 da manhã e da parte da tarde já estava resolvido. Portanto, até foi bastante célere. Mas parece-me que essa foi a preocupação. Não quero dizer com isto que a comunicação não é importante e que era necessário para descansar um pouco as pessoas. Mas quando não se tem uma resposta concreta, às vezes mais vale ficar calado do que vir dar uma resposta que depois não seja a verdadeira e que ainda incomode mais as pessoas. Mas com isto, o que se verificou foi que nós, devido às preocupações ambientais também, e que são tão importantes, mas estamos muito dependentes dos equipamentos elétricos, cada vez estamos mais dependentes disso, e isso também falha, verificou-se agora, e portanto o que é preciso é ter alternativas, que isto nos tem ensinado, é sempre a nossa expectativa, é que as situações drásticas nos ensinem alguma coisa. Já se verificou com a pandemia que não aprendemos muito, mas que neste caso, pronto, se tenha aprendido alguma coisa e se encontrem medidas alternativas para minimizar danos em situações como estas. Eu lembro, por exemplo, que agora se fala da importância de ter kits, até já foram anunciados os itens, os vários itens que o kit deve ter. Aqui também, na terceira concretamente, deveríamos ter kits, não pelos motivos de um possível apagão, mas devido aos problemas sísmicos, e eu devo confessar aqui que eu não tenho na minha casa, e não sei se alguma de vocês terá, que seja, enfim, mais sensata e mais preocupada, mas creio que a maior parte das pessoas não tem. Portanto,
O que eu espero é que com isto realmente se perceba a necessidade de ter determinadas coisas em casa que possam resolver a situação sem as pessoas terem que correr de imediato para os supermercados e para tudo, para os multibancos e para tudo, no momento em que as coisas acontecem, porque ainda vem sobrecarregar mais uma situação que de si já é complicada. Muito bem, e a 21 de Abril faleceu o Santo Papa Francisco, que deixa um grande marco, não só na Igreja, mas também a nível mundial, Cláudia. Sim, sem dúvida, é verdade, nesta Páscoa, aliás, logo na segunda-feira a seguir ao Domingo de Páscoa, o que também não deixa de ser simbólico, não é? Dizem que é a segunda-feira de Páscoa. Sim, acaba por falecer o Papa, numa situação que já se vinha prolongando, aliás, curiosamente, já há meses, como todos sabemos, ele tinha a saúde bastante débil e esperava-se que isso viesse a acontecer. O que acabou por acontecer deixou o mundo muito transtornado, o que é muito interessante, porque obviamente tem a ver com a personalidade em causa, não é? Não me recordo de haver outra situação de morte de um Papa, João Paulo II, que também foi um Papa muito querido pelas populações e que houve uma onda de consternação. Ainda assim, não foi como a do Papa Francisco, porque o Papa Francisco, em virtude das suas crenças, da sua postura perante a vida e de ter defendido a mensagem de Cristo até às últimas consequências, até contra a própria Igreja, pondo-a em causa e questionando, sobretudo nas questões relacionadas com os excessos que a Igreja comete, não é? E a questão do abuso sexual de menores foi uma das questões que ele também combateu. Isso fez com que a morte dele fosse lamentada por católicos, por ateus, por pessoas que nunca tiveram qualquer relação com a Igreja e que vimos-las em praça pública a lamentar, visivelmente transtornadas perante a morte de um ser humano extraordinário, que era o que ele é. Não? Independentemente de ser o Papa, era um ser humano extraordinário, que trouxe um arejamento e limpou o bafio que a Igreja muitas vezes insiste em manter. Enfim, a única esperança que eu gostaria de ter, mas que não tenho, é que o sucessor pudesse estar à altura dele. Acho que será muito difícil encontrar outro Papa Francisco. Acho que ele deixa uma marca indelével, até no momento da sua morte. Ele escolheu uma forma franciscana de morrer. E, portanto, acho que isso é de uma beleza poética inigualável. Não me parece que exista um sucessor que possa estar à altura dele. Lamentavelmente, perdemos-lo, e acho que a Igreja e os detratores que estão sempre à espreita e que se opunham ao que ele defendia, tentarão tirar vantagem deste momento de pausa entre em que se vai decorrer o conclave, em que se vai nomear. Depois, enfim, há uma série de personalidades, entre elas personalidades da Igreja Portuguesa, que estão apontadas. Como é que se chama? O cardeal poeta, Tolentino de Mendonça. É uma dessas personalidades. É também um homem de rara sensibilidade, é um poeta de exceção, que eu aprecio muito, mas tenho essa sensação que será muito difícil encontrar um sucessor que tenha as características e as qualidades que este tinha. Graça Silveira, um homem humilde, mas que revolucionou a Igreja e o mundo. Isso é que é pena, porque eu acho que ele não revolucionou a Igreja, ele é a Igreja, porque a Igreja é isto. Aquilo que nós aprendemos em termos de catolicismo é a ajuda ao outro, é a simplicidade. Portanto, no fundo, aquilo que o Papa Francisco veio fazer foi relembrar a essência do que é ser católico e cristão. De simplicidade, porque Jesus Cristo foi isso. Jesus Cristo era Deus, fez-se homem e sofreu e andou descalço e fez da simplicidade e da pobreza a oda à salvação. Porque, basicamente é isso que nós aprendemos. Que aquilo que eu acho que é mais difícil, porque vemos em vários filmes
aquele filme em que, não sei como é que se chamava, que era da sucessão do Ratzinger ao Papa Francisco. Os dois papas. Os dois papas. Foi muito interessante porque eu tinha uma imagem de Ratzinger completamente diferente e a sua confissão a Francisco foi de perder a fé, porque tu só podes continuar como Papa enquanto a tua fé em Deus for inabalável. E as grandes tentações ao longo do tempo é sempre a da perda dessa fé. E em momentos tão difíceis como este, em que a humanidade está a perder valores, em que há uma série de coisas que nos envergonham, deve ser difícil, porque a fé não é uma coisa que se fale em discursos de púlpito. Ou se tem, ou se sente, ou não se tem. E o Papa Francisco manteve uma fé inabalável na humanidade até o último momento. Mas sinto-me muito apreensiva com a sucessão, devo dizer. Demos passos importantes, e não foi só em relação a questões de abuso sexual, em relação a questões de abuso de dinheiros da Igreja, que ele teve a coragem de meter a mão num vespeiro dos bancos do Vaticano e de uma série de situações, tanto que acho que ontem um dos bispos que tinha sido condenado por ter utilizado dinheiros indevidos da Igreja para comprar uma mansão em Londres, que foi condenado a 3 anos de prisão, e que ainda não está a cumprir, portanto, supostamente ainda era bispo elegível ao conclave, veio dizer que, para fazer a vontade de Francisco, que não estaria presente no conclave, mas que se continuava a considerar inocente. E todos nós sabemos que não é fácil esta máfia de dinheiros da Igreja, porque muita da descrença das pessoas em relação à Igreja é em relação a todos esses sinais de riqueza e todo esse poderio económico que o Vaticano tem e que deveria ser usado para ajudar os mais pobres. E o exemplo de pobreza e de simplicidade de Francisco, no fundo, foi muito do que lhe deu credibilidade naquilo que ele dizia, porque dizer é fácil, mas as pessoas sentiam como verdadeiro, porque ele era um exemplo vivo dessa simplicidade. E em relação à escolha do funeral, tudo. Todos os elementos que foram ali tudo, o seu crucifixo de ferro, acho que era, não sei, era um metal não nobre, digamos assim, que ele usou sempre até ao fim. E registar que temos um açoriano, o António Manuel Saldanha, açoriano feialense, que fazia parte dos muito próximos de Francisco e que o acompanhou até ao fim, e que espero que continue a servir com a dignidade que nos orgulha. Judite Parreira, concorda com o que tem sido dito até aqui, certamente? Sim, com certeza. O Papa Francisco foi um Papa que veio revolucionar a Igreja. Foi um homem fantástico, uma figura ímpar, e que agitou completamente a Igreja Católica, aproximando-a dos mais frágeis e dos excluídos, dos mais desfavorecidos, à semelhança todos. Exatamente, à semelhança de Cristo, como a graça disse, porque o Papa Francisco era mesmo assim, e portanto a Igreja ele abriu-a à semelhança daquilo que ele já fazia de antes, mesmo quando era bispo na Argentina. Portanto, ele já era assim, já era uma pessoa muito humilde e que gostava da companhia das pessoas mais humildes, e abriu a Igreja às prostitutas, aos presos, aos homossexuais, a todos, como ele próprio disse. E, portanto, dificilmente teremos agora um Papa semelhante, porque não há duas pessoas iguais, e, portanto, um Papa semelhante ao Papa Francisco. Aliás, se nós repararmos, o Papa anterior, Bento XVI, era muito mais conservador.
antes de Bento XVI tivemos João Paulo II, que também foi um Papa progressista. Antes de João Paulo II, João Paulo I foi Papa apenas durante 33 dias e, portanto, não podemos saber bem qual era a linha que ele seguia. Mas antes dele tinha sido o Papa Paulo VI, que também era um conservador, e portanto tem havido uma alternância entre um Papa conservador e um Papa progressista, de maneira que não me admiro muito que agora isso volte a acontecer. Fala-se muito da situação frágil das contas do Vaticano, parece que há problemas financeiros e, portanto, não me admiro que o Papa que venha a ser escolhido agora no conclave que tem início no dia 7, hoje uma semana. Não tem uma semana. E que pronto, onde vão estar os 130 cardeais fechados, é uma assembleia fechada, eu diria mesmo que hermeticamente fechada, porque não pode haver qualquer contacto com o exterior, não há telefones, não há telemóveis, estão ali fechados para decidir a escolha do novo Papa. E, portanto, não me parece que seja uma escolha fácil, embora já se apontem alguns nomes, mas também sabemos que há muitos cardeais que entram, enfim, quase como papas, porque são os mais indicados e acabam por sair como cardeais, porque nem sempre isso acontece. Aliás, também devo dizer que este conclave acaba por ser um ato um bocadinho político, porque, enfim, muitas vezes são escolhidos os nomes que estão mais próximos de determinados problemas. Não me admiraria muito que fosse um Papa americano ou um... Sim, mas, embora não se fale nisso, não acredito muito. Não acredito muito. Ele diz que acha que tinha perfil, sim, não é? Sim, ele ainda disse isso ontem. E todos achamos. Não acredito muito que o cardeal Tolentino de Mendonça, que é um nome excelente, acho que poderia dar um excelente Papa, mas é demasiado novo e há sempre uma certa dificuldade em votar numa pessoa muito nova, porque a expectativa a esperança de vida é longa e não se tem a certeza de ser enfim, nunca se sabe o Papa como é que vai ser, e portanto há sempre essa preocupação de não pode ser como um cardeal com mais de 80 anos, mas também procura-se sempre que não seja com menos de 60, porque tem uma esperança de vida longa e isso pode ser um problema. Mas fala-se muito também de Pietro Parolin, um cardeal italiano, que é uma linha intermédia, não é tão progressista como Francisco, mas também não é demasiado conservador. Para além de Pietro Parolin, fala-se de Luís António Tagle, que é um filipino, bispo de Manila e que foi presidente da Caritas Internacional, e de Peter Turkson, um cardeal ganês que é também um progressista. Mas estes são os nomes que se falam, mas como eu dizia, não quer dizer que seja nenhum destes, porque pode Aliás, ser alguém dizer que os que entram papas sem cardeais. Exatamente. Portanto, vamos ter que esperar com muita esperança no futuro, porque seria muito importante para a Igreja Católica, na situação difícil que vivemos no mundo, nas situações de guerra que não acabam, que a Igreja pudesse permanecer forte. E ainda antes de passarmos às nossas quedas altas, temos tempo aqui para falarmos sobre um outro tema. Estamos a falar aqui de dois dias marcantes na nossa história, no nosso calendário. Estamos a falar precisamente de 25 de Abril e 1 de Maio, hoje Dia do Trabalhador. Cláudia. Bem, o que dizer do 25 de Abril? Eu acho que esta data, sobretudo o 25 de Abril, mas também o 1º de Maio, é uma data talvez a mais significativa, das mais significativas para o nosso país, e que merece, para já, a atualidade das comemorações, não é? Todos os anos há as comemorações oficiais na Assembleia da República, das quais o povo cada vez se afasta mais, não é? Mas parece-me que falta ao país fazer uma certa pedagogia ou didática sobre essa questão.
os alunos, os jovens, estão muito arredados do significado desta data para a história portuguesa. Eu lembro-me que quando estudava, embora em moldes muito mais tradicionais e desinteressantes do que hoje se verifica nas escolas, mas tinha a vantagem, ou eu tive a sorte, também se poderá assim dizer, de ter professores extraordinários e que nos explicavam, quer os de literatura, quer os de história, quer às vezes outras pessoas que nem eram de nenhuma matéria diretamente afeta, o valor desse significado e dessa revolução. E quando nós começamos a viver perigosamente tempos de extremismo, é importante perceber que depois, para a entrada na ditadura, pode parecer difícil, mas não é. Às vezes até é dissimulada e é fácil. O problema é a saída dela, que vai exigir uma revolução, que já não será a do 25 de Abril, será de outra data qualquer. Mas os portugueses, que são um povo tradicionalmente conservador, num país pequeno e muito pobre, tiveram essa capacidade de fazer uma revolução desta ordem de grandeza. E é por isso que eu acho que se deve sempre comemorá-la, e fez-me até uma certa impressão, embora eu tenha muito respeito pelo Papa, que se tenha, em função disso, justificado o não exercício da comemoração da data. Uma coisa não tem nada a ver com outra, não é? Até porque o Papa Francisco era um sinónimo de liberdade e de arejamento, e perceberia muito bem que um Estado que é laico, por princípio, mantivesse as comemorações que tinha estipuladas. Isso aconteceu, não só ao nível do Estado, do governo português, mas de autarquias que cessaram essa comemoração em função, ou com a desculpa, se assim quisermos, da morte do Papa. Eu, pessoalmente, não acho que isso faça muito sentido. Até porque Francisco, se tivesse tido uma palavra a dizer nisso, certamente não acharia que fizesse muito sentido. Mas o que eu gostaria de sublinhar neste 25 de Abril é precisamente isto. É que nós estamos num afastamento mundial dos princípios democráticos, porque com todos os defeitos que as democracias têm, e têm muitos, e têm revelado à sociedade, através das ações de governos de origens partidárias diferentes, que há gente que trabalha mal, que tem ações péssimas, que se envolve em esquemas de corrupção, como a própria Igreja também o faz. Portanto, mas a solução para a condenação da democracia não é a existência de uma ditadura. E eu vejo com preocupação, aliás, nos Estados Unidos, por todo o lado, na Europa, em que os países têm virado perigosamente para movimentos extremistas, vejo com preocupação o futuro da democracia e a sua saúde. Acho que ela está seriamente ameaçada e acho que devemos pensar isso. Para pensar isso é preciso explicar aos jovens as diferenças e porque é que para Portugal, particularmente, foi importante esta data. Tal como é importante a celebração do Dia do Trabalhador. Se não o fizermos, as redes sociais e os jogos de telemóvel não explicam isso. E, portanto, a humanidade que ainda existe e que está presente no facto de se ter feito uma revolução, como eu disse, num país tão pequeno, devia ser muito bem explicada, muito bem ensinada aos jovens. Eu acho que há professores ainda excelentes que o fazem, mas também há muita gente que eles próprios, se calhar, também não sabem muito bem o que é que foi. Porque nós estamos perigosamente a afastar-nos da data. Quanto mais tempo passa, a memória é uma coisa falível, curta e muitas vezes ingrata também. Graça Silveira, concordo? Estamos mesmo a cair aqui em esquecimento. Eu não sei se a palavra certa é esquecimento, porque para esquecer era preciso ter sabido, era preciso ter lembrado. E o exemplo que a Cláudia dá de toda uma geração que nasceu pós 25 de Abril, acho que nunca teve verdadeiramente a percepção da importância da liberdade, porque nunca viveram nenhuma situação em que tivessem privados dela, para poder dar o verdadeiro valor, porque há muitas coisas que explicadas não fazem sentido. E nós, como mães e como adultos significativos, como professores ou que influenciam os jovens de alguma forma, acabamos por dizer assim: has de crescer, quando chegares lá vais perceber, porque o quando chegares lá é quando finalmente fores vivenciar um determinado número de coisas em que percebes o valor que elas têm, o quanto é difícil conseguir conquistar determinadas coisas, o quanto é difícil gerir uma casa, o quanto é difícil gerir uma vida, o quanto é difícil ser pai e mãe, porque muitas vezes acabamos por dar este exemplo
em que temos um papel difícil e eles rebelam-se e nós dizemos que quando chegares lá, quando fores pai, quando fores mãe, vais dar valor. Ou quando passarem por situações em que coisas que nós educamos em antecipação, que fazem parte da formação deles, no dia em que verdadeiramente precisarem desses valores, eles estarem lá e vão fazer a diferença. A questão é que eu acho que a sociedade também se demitiu de coartar liberdades, digamos assim. Ou seja, não sais, não vais à festa hoje, não vais fazer aquilo, não vais fazer, não podes e não fazes. Porque és a única mãe que faz, és a única mãe que diz, és a única professora que é assim, porque és mesmo má. Portanto, como os meninos fazem tudo o que querem, saem quando querem, têm à sua disponibilidade orçamento para terem tudo aquilo que querem, desde telemóveis a roupas, etc, etc. Toda esta facilidade não os faz experienciar em momento nenhum a frustração do não ter, em geral. E do não ter, muito em particular, liberdade, nunca experienciaram. Isto para eles é um dado adquirido. E quando falamos e explicamos, eu tenho quase a certeza que vamos entrar naquele advertisement que a senhora chega à casa com a comidinha para os gatos e ela fala, meu querido, meu isto, meu aquilo, e ele ouve, blá, 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 uíscas, saquetas. Portanto, quando nós estamos a explicar estas coisas todas, a sensação que eu tenho é, lá vem eles outra vez com aquela conversa dos cravos de Abril e etc, etc. Não tem a mínima noção. Portanto, isto, ou assume-se uma estratégia de fazer programas de televisão, tipo, em vez de ser fazer todos os casais enfiados dentro de uma casa a fazer felizes, ou irem para uma coisa wild no meio de uma ilha deserta para experienciarem determinadas coisas. Olha, criarem um programa para experienciarem um modo de vida sem liberdade, para eles perceberem, com um ditador, e em que eles vão ter que desempenhar a sua vida durante uma semana ou durante 15 dias num contexto de ditadura. Eu acho que isto podia ser uma ideia engraçada para conseguirem vivenciar e perceber o quão fundamental a liberdade é nas nossas vidas. Em relação às celebrações, concordo com a Cláudia, acho que foi um bocadinho uma precipitação do governo vir dizer que não vamos celebrar isto, não vamos fazer aquilo, mas foi em relação ao Papa também, em relação à morte do Papa, usarem a desculpa da morte do Papa para não celebrar Abril. Quer dizer, se a questão era não pôr o Tony Carreira a tocar o Fungagá da Bicharada, olha, não é dele. Isso é um plus. Acho que foi claramente uma precipitação para embalar somos todos muito católicos e não vamos agora fazer celebrações porque o Papa morreu. Mas o Papa sempre quis que as pessoas celebrassem a vida e fossem felizes, e é isso que Jesus Cristo quer, que sejamos felizes. E este culto que nós temos da tristeza e do negro nos funerais, acho péssimo. Acho que as pessoas devem se despedir dos que acabaram a sua vida terrena, celebrando as coisas todas boas que eles fizeram e as lembranças boas que podemos ter, e ajudar com muita luz e muita energia a que eles elevem a um nível superior e façam essa caminhada. Pessoalmente não comungo do luto negro e triste, e não percebi sinceramente, e acho que foi uma precipitação, acho que é a única explicação, tanto que depois tentaram dar 30 mil cambalhotas para trás e depois no fim, bem espremido, só não íamos ter o Tony Carreira. Judite Parreira, que reflexão merecem estas efemérides? Bem, comemoramos 51 anos do 25 de Abril, 51 anos de democracia e de liberdade, e eu acho que até foram comemoradas. Eu não sei Angra, porque eu não estava cá,
não sei se em Angra se comemorou ou não, a Praia comemorou com o concerto à semelhança do ano passado e que foi um sucesso, e este ano voltou a ser o concerto de 3 palcos com música de intervenção, com poemas e que foi um momento muito bonito. As comemorações aconteceram um pouco por todo o país. Na verdade, eu não estava, eu estava em Lisboa e pela primeira vez assisti às comemorações do 25 de Abril em Lisboa e foi muito bonito, o desfile na Avenida foi fantástico. Depois fui também à Assembleia da República, que nunca tinha ido, estive nos Jardins e na Casa Oficial do Primeiro-Ministro, com imensas pessoas, porque a fila era enorme para entrar lá. A única coisa, na verdade, que não aconteceu foi o concerto do Tony Carreira, os Pauliteiros de Miranda e penso que o Canto Alentejano, que era para acontecer nos Jardins da Casa Oficial de Luís Montenegro, e que ficaram adiados para hoje, 1º de maio, que também é um dia importantíssimo e que também se comemora muito. Não me chocou absolutamente nada, porque quando se passa o controle de entrada para a Casa Oficial, portanto, que se entra nos Jardins, a primeira coisa que se vê à porta são as bandeiras a meia haste. Ora, também não me faz muito sentido que, tendo bandeiras a meia haste, se esteja a comemorar com música e com muita alegria. Isso é a mesma coisa que qualquer um de nós tem uma festa marcada para a sua casa, entretanto morre-lhe um familiar muito próximo e não desiste de dar a festa, mas está todo forrado de luto. Vai para a festa todo negro, mas dá festa para a frente. Portanto, isto não me faz sentido e acho que o adiamento não foi bem feito. Não fazia sentido haver a festa no jardim. Isso não fazia sentido nenhum. Agora, de resto, as comemorações protocolares e todas as outras que aconteceram por todo o país, mas concretamente em Lisboa, porque foi as que eu assisti, foram muito participadas e correram muito bem, fora aquilo que correu mal, que eu depois já falo nisso. Agora, parece-me que, na verdade, isto é muito pouco. Comemoramos o 25 de Abril, comemoramos a democracia e a liberdade, porque sem democracia não há liberdade. Nós vivemos 48 anos de ditadura e não tínhamos de liberdade, porque não era uma democracia, era uma ditadura. E, portanto, comemoramos a liberdade, mas comemoramos naquele dia e depois esquecemos. E, na verdade, para os jovens, para quem nasceu depois do 25 de Abril, ou para quem tem a memória curta, mesmo tendo nascido antes e tendo passado pelo período da ditadura, isto parece muito pouco, porque é importante que se fale durante o ano inteiro e é importante que nas escolas se trabalhe mais e se faça parte dos programas e que os jovens estejam muito cientes de como era e como passou a ser. É que a liberdade e a democracia não são produtos acabados, têm que ser constantemente trabalhados e nós vemos que os perigos estão à espreita. Portanto, assistimos a muitos regimes autocráticos que não eram de antes, eram regimes democráticos e que se transformaram. De maneira que eu acho que o trabalho tem que começar a ser feito ao nível das escolas. Agora, relativamente ao que aconteceu também, porque também estava longe, felizmente que não assisti a isso, mas assistimos através das televisões à violência que aconteceu nas ruas de Lisboa, nomeadamente aos confrontos físicos entre pessoas que tinham ideias diferentes. Quer dizer, estamos a comemorar a liberdade, mas ao mesmo tempo andam à pancadaria pessoas que só porque têm ideias diferentes e assistimos a isso através das televisões. Vimos como partidos de extrema direita e movimentos neonazis agrediram as pessoas em pleno dia da liberdade. Isso é muito preocupante e é um motivo pelo qual eu acho que realmente temos que trabalhar melhor, temos que manter vivos os ideais de Abril. Não basta dizer 25 de Abril sempre, é preciso manter sempre os ideais de Abril, os ideais de democracia e de liberdade, para que estas coisas não aconteçam. É que esses movimentos estão a crescer
em Portugal e um pouco por toda a Europa e por todo o mundo. E, portanto, são um perigo à espreita que é preciso ter em conta e é preciso prevenir. Muito bem, e já na reta final do nosso programa, não pode faltar aqui as nossas quedas altas, Cláudia. Ora, em baixo eu coloquei a questão da Comissão de Inquérito ao H10, a denúncia feita pelo administrador José Barreto Carvalho, vogal do Conselho de Administração do H10, que revelou e denunciou a existência de atas falsificadas, atendendo à gravidade da situação. E que já veio a senhora secretária dizer que sim, que de facto há ali algumas irregularidades. Portanto, eu penso que isto é suficientemente grave para ser eleito para as minhas baixas. Prescindo de explicar porquê. Quanto à alta, eu queria colocar, ontem comemorou-se o Dia Internacional do Jazz, que é uma efeméride instituída desde 2011 pela ONU, e que atende à celebração da importância do jazz na promoção da paz e do diálogo intercultural. Ora, é precisamente isso, o diálogo intercultural, uma coisa que os extremistas não dominam, porque veem o mundo sempre na base da dualidade, os outros e nós, e a música, a melodia sempre fez muito, à semelhança da poesia, pela paz e pela união fraterna entre os povos. Foi comemorada em Angra de forma efusiva, as escolas também o comemoraram, inclusivamente a minha escola, que teve durante todo o dia miúdos, jovens, a tocar jazz dentro da escola, o que é fantástico. Graça Silveira, em baixo e em alta. Nas quedas altas, em queda, escolho exatamente a mesma coisa que a Cláudia, mas por razões diferentes. É que eu tenho acompanhado, já várias vezes falei aqui e trouxe o tema da questão do H10, e o Dr. Barreto vem lançar suspeitas sobre os outros elementos do Conselho de Administração, a dizer que existem atas falsas. Nunca o tinha feito antes, fez sempre parte do Conselho de Administração do anterior, do que acabou e do atual. Nunca confrontou ninguém com a falta dessas atas ou com a alteração dessas atas. Foi desmentido por dois dos outros, tanto pela Presidente do Conselho de Administração do H10 como outro dos vogais. E a Senhora Secretária da Saúde, com a gravidade que isto tem, em vez de dizer que vai mandar inspecionar pela Direção Regional da Saúde, não, manda isto é questão para mandar para o Ministério Público, então porque é que se é dessa gravidade toda, mandava isto era para o Ministério Público? Não, vai ser quem tutela que vai verificar as atas dos tutelados. Quer dizer, isto não existe. É conveniente, convenhamos. É conveniente. É no mínimo conveniente. Portanto, muito em baixa. Já em queda a resvalar para o chinelo, já não há quedas aqui. É descalço. Em alta, no âmbito da comemoração do Dia de Velas, do Dia de São Jorge, o lançamento do livro do meu querido amigo e um artista de mão cheia, o António Pedroso, que lançou um livro com, diziam lá, azulejos com letras, e seria um excelente título para o livro, de todos os azulejos que ele pintou na Ilha de São Jorge e que tem um mural fantástico em velas. E que foi o António que, quando ainda ninguém falava da necessidade de recuperar das nossas artes tradicionais, recuperou a olaria em São Jorge, que historicamente sempre existiu e que depois, durante muito tempo, deixou de haver, e está lindíssimo o livro. Judite, para finalizarmos. Para finalizarmos, em queda, eu coloco uma situação que foi divulgada pelo INE esta semana, que dá conta de que os Açores foram a região do país que apresentou uma maior descida da natalidade e subida da mortalidade em 2024, comparativamente com 2023. Tivemos mais 85 mortes e menos 171 nados vivos. Ora,
Eu acho que esta é uma situação que nos deve preocupar muito e que merece uma reflexão profunda e medidas políticas adequadas. Mais do que reformarmos 3 anos mais cedo, eu acho que é importante perceber porque é que se morre mais cedo nos Açores e tentar combater essa tendência. Por outro lado, também as políticas de incentivo à natalidade que têm havido, mas ainda não estão a surtir efeito e, portanto, têm que ser mais eficazes, sob o risco de vermos as ilhas mais pequenas a desertificar cada vez mais e mesmo algumas freguesias mais longe dos centros urbanos. Em alta, coloco 2 jovens terceirenses que se destacaram na Europa na semana passada, levando o nome de Portugal, dos Açores e da Terceira mais longe, que foram o fotógrafo Luís Godinho, que conquistou mais uma Câmara de Prata na categoria de reportagem e fotojornalismo nos FEP, ou FEP Awards 2025, promovidos pela Federação Europeia de Fotógrafos, e digo mais uma porque Luís Godinho nos últimos 7 anos, ou seja, em 7 anos consecutivos, esteve sempre no pódio, conquistou 2 câmaras de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. Portanto, os meus parabéns para o Luís Godinho. O outro jovem foi o banderilheiro João Pedro Silva, que é conhecido nos meios taurinos como o açoriano, que foi distinguido com o prémio de melhor banderilheiro da corrida de sábado em São Agostinho de Guadalix. Portanto, para ele também os meus parabéns. E é desta forma que encerramos mais um Política de Saltos Altos, a continuação de uma ótima tarde. Política de Saltos Altos, todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Moderação, Ana Evangelho. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara.